E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas a que receberam, para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim e cobrar, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhe: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que contamina sai dele. Isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca destas parábolas, e disse-lhe: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os templos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés. E esta mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que os expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse-lhe: Efata, isto é, abre-te.
E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos.